Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho da missa de hoje, Jesus apresenta-se como o pão que dá a vida ao mundo. Mas que tipo de pão? Por que a importância de Jesus falar no pão? O pão é algo comum entre as famílias, é um alimento material para saciar nossa fome física, biológica, para que possamos sobreviver. Alimenta o nosso corpo, a nossa matéria. E este alimento é perecível. Jesus está falando que Ele é o verdadeiro pão do céu. O alimento espiritual é o que sacia nossa alma. É o que fortalece nossa vida espiritual para enfrentar as tempestades da vida. Ao lermos esta passagem do Evangelho durante este tempo pascal, podemos recordar que Cristo vive e que nele está a fonte da vida, a vida sobrenatural, a vida eterna. São João diz: tudo foi feito por ele. Sem ele, nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amados irmãos e irmãs, poderia faltar tudo de material em nossa vida. Mas se Deus está conosco, se Jesus é realmente o sentido da nossa vida e da nossa existência, nós temos tudo. Por isso, podemos dizer com as personagens do Evangelho: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus nos ensinou no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nunca nos falte Deus em nossa vida, em nossa história, porque Ele deve estar em primeiro lugar. Ontem, quem participou da missa, escutou o Evangelho, lembra que Jesus tinha pedido o quê? O esforço. Que todos nós pudéssemos fazer um esforço por causa deste alimento que serve para a vida eterna, para que pudéssemos trabalhar em prol do reino de Deus, o reino que já está entre nós. Cristo precisa reinar em nossos corações e devemos nos esforçar por causa dele, pela vida eterna, para a salvação das almas. Por isso, quando no nosso coração sentimos um vazio ou sentimos que nos falta a força para enfrentar o nosso trabalho diário, que grande remédio temos quando participamos na Eucaristia. Ele instituiu a Eucaristia, o próprio Jesus é Ele, verdadeiramente presente, sacramentalmente. É Deus que se dá a nós como alimento. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, terá vida eterna. Permanece com Jesus e Jesus conosco. Aí reacendemos a nossa paixão de viver, de levar ao mundo a alegria de saber que somos amados por Deus. De tal modo que quem não comunga, quem não tem uma vida sacramental unida a Jesus, quem não come sua carne e seu sangue, corre um sério risco de ser dominado pelo pecado, de morrer aos poucos por falta deste alimento espiritual. E a pessoa vai correndo sério risco de fraquejar na fé, de não encontrar esta força espiritual. É óbvio que se você deixa de comer o alimento material, você enfraquece e você pode morrer por falta do alimento de cada dia. Assim a nossa vida espiritual também, sem Deus, sem a presença de Jesus em nosso coração, em nossa vida, corremos um sério risco e ficamos vulneráveis
a sermos atacados pelo inimigo, pelo mal, que rodeia nossas almas, nossa existência. Lembremos que São Pedro tinha dito: o demônio é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Nós não protestamos contra a presença real de Jesus. Ele existe, está vivo no meio de nós. Por isso escutamos a sua palavra, que é um alimento também para a nossa alma, e participamos da ceia eucarística, da presença real de Jesus no altar, seu corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, para evoluir na vida espiritual. E as palavras de Jesus nos ajudam a crescer na fé. Tomai, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue, para a vida do mundo, para que tenhamos vida em abundância, para que experimentemos o céu aqui na terra. Por isso não podemos colocar nem mesmo justificativas para não participar da missa dominical. Inclusive é o terceiro mandamento guardar domingos, dias de festa, dias santos. São João vai dizer na sua primeira carta de que o critério para amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos, guardar, conservar em nosso coração, se dobrar à vontade de Deus, porque o amo, porque é domingo, dia do Senhor, porque Santo Agostinho tinha nos ensinado que para conhecer é preciso amar. Então ter essa intimidade com o Senhor, deixar-se iluminar por Ele. E hoje, graças a Deus, em vários lugares, várias paróquias, temos esta oportunidade, não só da Santa Missa, mas também de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Nos deixar tocar pelo seu amor, por sua misericórdia. Fica à disposição para que possamos nos esforçar também nesse momento para passar meia hora, 1 hora ou até mesmo mais horas, quem sabe vigílias diante do Senhor. Mas a pergunta é: será que de fato eu acredito? Eu tenho fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, no Evangelho de hoje há uma comparação. Jesus lembra o maná, que matou a fome física do povo de Deus, os israelitas que estavam em marcha pelo deserto, mas que não lhes deu a vida definitiva, não lhes transformou os corações. O maná pode representar aqui todas essas propostas de vida que tantas vezes atraem a nossa atenção e o nosso interesse, mas que vêm a revelar-se falíveis, ilusórias, parciais, porque não nos liberta da escravidão nem geram vida plena. Quantas vezes as pessoas buscam satisfazer seus desejos momentâneos, buscando euforias, felicidades, alternativas passageiras que não sacia verdadeiramente a sua carne. Buscam compensações para preencher o seu vazio, e muitas pessoas vão morrendo porque vão buscando satisfações na intenção de preencher a sua carne com valores efêmeros, com coisas materiais, apego a pessoas, a situações, tentando aliviar suas tensões íntimas, permitindo prazeres afetivos,
sexuais, muitas vezes numa busca desenfreada pelo dinheiro, por situações temporais. Então poderíamos ver nesta dimensão a força que a matéria tem sobre a vida humana, a existência humana. No entanto, só Deus pode preencher esse vazio e nos trazer a verdadeira alegria que está nele. E esta alma nós precisamos descobrir, como aconteceu na vida de Santo Agostinho e tantos homens e mulheres que não tinham se dado conta desta presença sobrenatural entre nós. Por isso, Santo Agostinho tinha dito certa vez: olha, tenho medo de que a graça passe por mim e eu não reconheça. Contudo, é preciso aprendermos a não colocar nossa esperança e nossa segurança no pão que não sacia a nossa fome de vida definitiva. É necessário aprendermos a discernir entre o que é ilusório e o que é eterno, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é deste mundo e o que não é deste mundo. Jesus tinha dito a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Este mundo, do ponto de vista joanino do Evangelho de João, vai dizer que mundo significa esta situação de pecado, o que vai em contrapartida aos valores eternos do Evangelho. Queridos, amados irmãos e irmãs que me escuta a cada dia através destes meios de comunicação, nas redes sociais, nesta tentativa de evangelizar de modo sucinto, com a palavra de Deus, meditando, ao mesmo tempo estamos também nos alimentando espiritualmente. E é preciso aprendermos a questionar as nossas certezas, as nossas ideias pré-fabricadas, os esquemas mentais em que nos instalamos comodamente. É preciso termos sempre o coração aberto e disponível para esse Deus sempre novo e sempre dinâmico, que vem ao nosso encontro de mil formas para nos apresentar os seus desafios e para nos oferecer a vida sobrenatural. Daí a importância de desinstalar-se, de deixar o comodismo, como Jesus tinha dito ontem: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento da vida eterna. Eu sou o pão do céu. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede, diz-nos Jesus. Acreditar em Jesus é aderir de fato a essa vida que Jesus nos propôs. Viver como Estevão na escuta constante dos projetos do Pai, segui-lo no caminho do amor, no dom da vida, da entrega aos irmãos. É urgente redescobrir, neste tempo de Páscoa, como tempo de amizade com Deus nas relações com nossos irmãos e irmãs. E quando pecamos, nós quebramos esta amizade com Deus, esta aliança de amor, e precisamos reatar novamente a nossa comunhão com o Senhor, e isto acontece através do sacramento da penitência, da reconciliação, quando a gente de fato arrependido vai buscar, através do sacerdote, o perdão dos pecados, para que possamos participar do banquete eucarístico. Não podemos comungar em pecado mortal. Inclusive eu falei ontem, lembrando uma das passagens do Catecismo da Igreja Católica, salvo me engano, 1415, a fim de que possamos estar no estado de graça para comungar, porque diz São Paulo em 1 Coríntios: quem come e bebe o corpo do Senhor, o seu sangue, sem discernir, come e bebe a própria condenação.
Alguém, por exemplo, estando em pecado mortal e participando da missa e comungando, comete outro pecado grave, que significa sacrilégio, é outro pecado. E não podemos agir desse modo, por isso a importância de conhecer a nossa fé, de conhecer o que diz a Igreja Católica Apostólica, nós que buscamos ser fiéis a nosso Senhor. E não podemos protestar contra isto, contra esta verdade de fé. Nosso Senhor mesmo instituiu, fundou a sua igreja quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. E é com base nas sagradas escrituras do magistério e na tradição, a partir dos escritos dos santos padres, que a gente vai levando a cabo, a termo, o nosso propósito de vida eterna, de vida santa. É preciso ser santo, buscar a santidade, e é no Senhor que a gente se santifica. É nele que encontramos, de fato, esta força sobrenatural para caminhar neste vale de lágrimas. Jesus é o real sentido da nossa vida. Fora dele é desilusão, é pecado, é morte, é treva, e precisamos ir à luz do próprio Deus, que ilumina a nossa alma, nossa inteligência, nosso coração, para que tenhamos o que? Esta vida que vem do alto. Por isso São Paulo recorda que devemos buscar as coisas do alto e não ficar preso às coisas da terra, embora vivamos neste mundo. Mas o nosso coração deve estar voltado para Deus. O seu coração, dileto ouvinte, a nossa vida. Daí a importância de se debruçar na palavra de Deus, na Santa Missa, em nossas orações diárias, e nosso apostolado também realizando obras de misericórdia, saindo de si por causa do outro, para que o outro seja feliz, encontre Deus, tenha também esta experiência com o ressuscitado, assim como nós um dia fomos conquistados pelo Senhor, que o outro também perceba sinais do eterno, do reino de Deus entre nós. E como anunciar o Cristo que vive, como mostrar o rosto de Deus, como ser testemunha neste mundo dilacerado pelo pecado, marcado muitas vezes pela violência, pelo ódio. Somos chamados a sermos promotores da paz. De igual modo, devemos dizer que hoje, agora, é o Kairos, o tempo da graça. O verdadeiro alimento para a nossa alma é Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. O pão que foi providenciado pelo Pai, por Deus. Hoje também o céu está aberto. E o pão que desce do céu vem alimentar nossa alma e matar a nossa fome. Como falei anteriormente, às vezes nos apegamos às sobras que recebemos aqui na terra e buscamos aqui e acolá sustento para as nossas carências materiais e emocionais. No entanto, precisamos tomar consciência de que o pão do céu está ao nosso alcance. Não precisamos mais de sinais nem de provas como pedia o povo no tempo em que Jesus estava na terra. Ele é o sinal atual. Ele é o próprio maná que mata a nossa fome de Deus para sempre. E se eu não viver esta vida espiritual, vai ficar difícil entender a lógica de Deus, do Evangelho. Por isso que, para entender as palavras de Jesus, precisamos nos colocar numa perspectiva espiritual, pois Ele fala ao coração do homem e não à sua mente ou o seu entendimento humano. Mas Ele ilumina nossa inteligência, como aconteceu com os discípulos, que foram iluminados na sua inteligência quando
começar a escutar as Sagradas Escrituras. E neste sentido, comungando o corpo e o sangue de Jesus e meditando com a sua palavra, nós estamos entrando em comunhão plena com o próprio Deus. Reze, se coloque na presença de Deus, não falte à missa, participe da Eucaristia, busque o sacramento da confissão, para que possamos renovar nosso coração, nossa amizade com o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Livra-nos das trevas, do erro, da perdição, do pecado mortal, para que eu esteja sempre na Tua graça, na graça do Senhor, para que eu possa viver esta vida sobrenatural, hoje e sempre. Que assim seja, e obrigado a você que esteve comigo até esse momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus abençoe sua vida, sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus seja a sua luz, a sua bênção, a bênção a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria.